Olá, bem-vindos à nossa campanha Felicidade Sem Medo. Vamos juntos desinverter o Brasil. É uma iniciativa da Associação Stop Destruição do Mundo e das faculdades trilógicas KEP e Pacheco. Vocês já devem ter ouvido falar que existem pessoas, que têm aquele olhar de secar pimenteira, Aquelas pessoas que olham para uma planta, a planta murcha, Vão plantar, não dá, a plantação não prospera. E outras pessoas que são mais bondosas e tudo cresce em volta delas, E isso daí é um fenômeno, como nós vamos ver hoje aqui, um fenômeno energético. A nossa energia influencia no meio ambiente, nas outras pessoas e na nossa vida. Então, para conversar sobre esse assunto, nós trouxemos hoje aqui o nosso querido engenheiro César Soares. Ele é engenheiro de Minas, formado pela USP, e foi o criador, junto com os irmãos Frascari, sob orientação do Dr. Norberto Kepp, do Kepp Motor, que é o motor mais econômico do mundo na sua modalidade, Hoje existe na forma de ventiladores, estão fazendo muito sucesso, E já tem outros protótipos de outros produtos em andamento. Então, é um grande prazer, César, falar com você. O César está no laboratório dele, que ele não sai do laboratório, Eu ouvi dizer, César, que o Thomas Edison, quando ele estava muito cansado, ele ia para o laboratório dele, Daí ele descansava. Acontece isso contigo? De fato, é um prazer estar aqui com você e todos os ouvintes aí. E, de fato, o laboratório é, por exemplo, o meu paraíso, É aqui que eu realizo e eu me sinto realizado, No momento você está desenvolvendo uma bomba d'água, César? Isso, vai ser muito importante, Exatamente, é uma bomba d'água que vai funcionar diretamente no painel solar, sem o uso de inversores, e é de uma economia ímpar, É um motor de altíssima eficiência e de muito fácil uso, Então a gente espera que esse produto seja de grande utilidade e benefício, principalmente para as populações carentes, do Brasil, que precisam manter a sua lavoura doméstica, vamos dizer assim, com um pequeno painelzinho solar e o motor, ele vai ser capaz de ter água, Nossa, que maravilha, César. Agora, então, eu queria fazer uma pergunta, César. A nossa energia influencia mesmo, impacta no meio ambiente, nas outras pessoas, ou isso é uma superstição? Olha, não é superstição. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, para ficar bem claro. Na ciência da energética que o Dr. Norberto Kepp desenvolveu, ele pegou a física, Ele viu que a física estava invertida. Então ele desinverteu a física e deu origem a essa ciência que ele batizou de energética. E qual é a base dessa ciência da energética? Que toda a matéria que existe no universo é energia. Tudo é energia. Não existe matéria e energia, como a gente acredita. É uma coisa só. Então, quando você pensa em corpo e alma, não existe corpo e alma. É uma coisa só. A diferença é que o corpo nosso, no caso do corpo, ele tem uma parte visível e uma parte invisível da mesma substância energética. Então, por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, vocês já ouviram falar na água-viva? Água-viva é um ser marinho, Bonito. Ele é cerca de 98% água. Então, ele é água dentro da água. E o que somos nós? Nós somos muito parecidos com a água-viva, só que a gente não está na água, A gente é energia dentro da energia. Então, a nossa parte corporal, assim como na água-viva, 2% dela é outra substância que não é água, só 2% da nossa estrutura também é matéria. O resto é tudo energia. Nós somos 98% energia pura e 2% energia condensada.
É essa a nossa situação. Então eu moro num mar energético sendo energia. Tá? Então todos os fenômenos ao meu redor são fenômenos energéticos, né? Inclusive esse que você começou a falar, né, professor Ortiz, o olhar de secar pimenteira, né? Por que uma pessoa olha às vezes para uma planta e a planta murcha? É simples, sabe? Porque tanto a planta como eu somos feitos da mesma energia. E quando eu, por exemplo, eu tenho inveja daquilo, da beleza, eu bloqueio a energia e eu consigo bloquear a energia da planta também, e a planta murcha. Esse é o processo, tá? Existe nas crianças também, né? Quando uma pessoa é muito mal-humorada, parece-me, certas pessoas que a criança fica com, eles chamam de quebranto, né? O fenômeno, professor Ortiz, é exatamente a mesma coisa. Uma criança, ela é muito frágil, ela não tem assim uma certa proteção psíquica contra o mal, porque a criança, por ser ingênua e mais próxima da divindade, vamos dizer assim, ela é mais natural, ela é ingênua, né? Ela acredita que tudo que existe no mundo é bom. E de fato, como Deus fez, tudo é bom. Só que neste mundo aqui as coisas não são assim por causa da maldade humana, né? Então, por exemplo, se eu posso jogar uma energia de inveja na criança e tornar a criança doente, porque ela é indefesa, né? Ela não tem aquela proteção. Então, o que seria esse olhar da inveja? O olhar da inveja seria aquele olhar de eu brecar a energia e depois eu jogo essa energia em cima do outro ente mais frágil e vai acabar adoecendo. Esse é o processo, né? Olha, César, a minha mãe, ela me levava, quando eu era criança, para benzer de quebrante, falava. E tinha um sapateiro na minha cidade, um homem muito bondoso, muito trabalhador, que ele benzia as crianças. Então punha água num prato e ele jogava óleo, 3 gotas de óleo no prato. Se aquela gota de óleo ficasse boiando no prato, não havia quebrante nenhum, né? Mas se ela sumia dentro do prato, da água, imagina, e sumia mesmo, eu via isso. Eu não sei qual a condição, parece que quando sumia que tinha quebrante, quando não sumia estava... Eu não sei direito, mas aí ele fazia uma oração e tudo, eu saía bom de lá, porque eu chegava mole, assim, e saía normal. Então, é um fato, e esse benzimento seria também uma coisa energética, né? A água, professor Ortiz, ela é um elemento capaz de entrar em ressonância com qualquer outro do universo. E o que é ressonância? Sintonia. Então, se uma pessoa ela é boa, a água assume um formato de cristal muito bonito, simétrico, bonito, porque ela pega as energias daquela pessoa boa. Isso, aqueles experimentos daquele japonês, o Masaru Emoto, mostram isso. E se a pessoa tiver com raiva, com ódio, falando palavrões, ou com inveja, por exemplo, nesse caso, a água desfaz o formato dela. Então, quando você fala da gota de óleo, por exemplo, que quando a pessoa está doente, a gota de óleo cai dentro da água, é porque a doença da pessoa altera a forma da água, a forma energética da água, e ela perde aquela tensão superficial, que é a tensão que mantém as coisas em cima dela, e o óleo cai, entende? Porque ela perde aquela estrutura que mantém a gota do óleo em cima dela. Então, de fato, é um fenômeno científico, não é um fenômeno místico, tá? Isso de fato ocorre. Agora, César, você citou aí como uma pessoa muito raivosa, muito irritada, ela causa esses problemas, né? Agora, nós estamos num planeta que tem 7 bilhões de pessoas e eu acredito que são poucas que não são assim, né? Em maior ou menor grau, o ser humano hoje em dia está muito estressado, né? Com muita...
Você acha que isso pode afetar no aspecto macro, assim, o ambiente? Não sei se você sabe, em 1846 houve uma aparição da Nossa Senhora lá em La Salette. Ela apareceu para 2 pastorinhos e ela trouxe a seguinte mensagem: que o povo francês ali daquela vila de La Salette estava muito voltado para o dinheiro, muito voltado para a ganância, o egoísmo. Eles blasfemavam a divindade. E ela alertou as crianças, falou assim: olha, fala para o pessoal da vila, para o padre, avisar o pessoal da vila que se eles não mudarem de conduta, o problema, por exemplo, das batatas que não cresciam, as batatas cresciam estragadas, não ficavam boas. E muitas crianças nasciam mortas também naquela vila. Então a Nossa Senhora diz que isso tudo estava acontecendo não é por causa da ira de Deus nem nada, é porque o pessoal tinha se afastado das coisas de Deus. Então que eles tinham que voltar. Quando eles voltaram a rezar, a orar, a cultivar melhores pensamentos, então as batatas voltaram a crescer e as crianças voltaram a nascer boas, vivas, né? É impressionante isso, não é? Muito impressionante. Então, dentro do que você disse, quando eles estavam em ressonância, a energia do ser humano em ressonância com a energia divina, dava certo. Quando eles se afastaram, é lógico, né? Isso, porque o ser humano, Ortiz, ele funciona como um elo de ligação entre o mundo transcendente e o mundo físico. Por que isso? Porque ele tem inteligência, emoções, sentimentos, ele tem uma vida espiritual muito, muito intensa, além de ter um corpo. Então você pensa, por exemplo, nos anjos. Os anjos têm uma vida intelectiva e emocional, mas não têm corpo físico. Os animais, eles já são mais instintos e corpo físico. Agora o ser humano não, ele liga o mundo transcendente com o mundo físico. Então nós somos um elo dessas energias transcendentais para o mundo físico. Se eu tenho uma condição muito patológica, por exemplo, eu sou uma pessoa muito raivosa, invejosa, eu bloqueio esse fluxo de energia e eu começo na própria natureza vai acabar sentindo falta dessas energias que deveriam emanar dos seres humanos. E aí ela começa a se tornar deficiente. Então esses maremotos, terremotos, furacões, vulcões, essa atividade intensa que o planeta está tendo ultimamente, em grande parte, tá? Não totalmente, mas em grande parte vem da má conduta da sociedade terrestre, vamos dizer assim. E qual seria a maneira de consertar isso, professor César? A maneira de consertar isso, Ortiz, seria tomar consciência desse fenômeno que o Dr. Norberto Kepp descobriu, que é a inversão. A inversão, ela faz o ser humano pensar que o bem é mal e que o mal é bom. Então, se eu tenho uma conduta de vida acreditando nisso, invertida, então eu começo a emanar energias contrárias à natureza. Então eu vou dar um exemplo. São exemplos que o próprio Dr. Kepp dá nos programas dele. Se eu dou mais valor à matéria do que ao espírito, eu vou começar... Eu estou invertido, na verdade. Então eu vou começar a destruir o mundo material, que é o que está acontecendo. Eu vou dar mais valor ao ter do que ao ser. E se eu dou mais valor ao ter do que ao ser, eu dou mais valor ao dinheiro do que à espiritualidade. Dando mais valor ao dinheiro do que à espiritualidade, eu vou querer tirar esse dinheiro dos outros, ter dinheiro, como se fosse a coisa mais importante do mundo. E não é. Entende? Então eu começo a viver ao contrário do que deveria. Quando eu dou mais valor ao dinheiro do que à espiritualidade, eu corto o meu fluxo energético com a transcendência. E aí eu passo a funcionar como uma espécie de vampiro, um vampiro energético. Porque das duas, uma, Ortiz, ou a pessoa ela funciona captando a energia de Deus, retransmitindo para o ambiente, a natureza, e todo mundo em volta se beneficia disso, ou eu corto com a energia de Deus pela raiva, inveja, orgulho,
orgulho, soberba, e começo a chupar a energia da natureza, tornando-me um vampiro energético. Então não tem alternativa. Se você tem uma filosofia de vida espalhada no mundo, ateísta, materialista, você está fazendo a população, esses 8 bilhões de pessoas, cortarem com a energia transcendental e se tornarem vampiros energéticos da natureza. E esse é o mal-estar que todos nós estamos sentindo e até o próprio planeta, os animais e as plantas, né? Nossa, isso é grave, né? É gravíssimo. Agora, a questão de como que a pessoa se reconecta, né, com Deus é uma questão assim, muito discutida, né? Mas parece que a ciência do Dr. Norberto Kepp tem uma consideração diferente, né? Que a gente faz essa conexão através da ação pura, né? Não é isso? Isso. Você podia explicar melhor? A ação pura é a ação de acordo com a natureza, né? Mas a pessoa só vai ter ação pura, assim, ela tem que perceber a inversão dela para ela acreditar que ela está invertida, porque senão ela vai acreditar que ela está sempre certa. Então é muito importante a gente espalhar esse conceito da inversão, mostrar que é uma descoberta científica, e aliás as nossas escolas, né, fazem isso, né, com primazia, assim que à medida que a pessoa perceber que ela está invertida, ela vai querer mudar. Por quê? Porque o primeiro beneficiário é ela mesma. Imagina, se eu estou invertido, todas as minhas doenças vêm por causa disso. Então, se eu desinverter, a primeira coisa que eu tenho é saúde e alegria. Quem que não quer ter saúde e alegria, um bom relacionamento com os parentes e todo mundo, né? Entende? Então, a conscientização da inversão é o primeiro passo. Agora, se a pessoa tem dificuldade de conscientizar essa inversão, qual que seria a única forma? É como o senhor falou, a questão do ato puro. Porque dizem, né, tem aquele ditado que diz assim, que o hábito é a segunda natureza. Se você tem dificuldade de ser bom, force-se a ser bom, que com o tempo ele passa a ser um hábito seu, né? Então a gente tem que se esforçar na virtude, no bem, na bondade e na verdade, porque daí a gente acaba incorporando esses valores e aí a gente muda. Nossa, é um assunto muito maravilhoso esse, professor César. Eu queria dizer aqui para quem nos está assistindo que o professor César, né, ele dá aulas na FATRI. Quem quiser entrar nesse campo maravilhoso que ele estuda, da ciência da energética, nas faculdades trilógicas Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos, vocês vão ter aula diretamente com ele, tanto no curso de teologia, e tem um curso especializado, não é, professor César, sobre o Kepp Motor. O senhor podia dizer quais cursos que o senhor dá aula dentro da FATRI? Eu dou basicamente cursos nessa área de energética e Kepp Motor, né? Que é tecnologia Kepp Motor. E sou sempre chamado porque a energética ela é um campo que se aplica a tudo, né? Tanto é que eu até cheguei a sugerir o título de teoenergética, porque seria a ciência da energia divina, porque tudo é feito de energia divina, né? Então, a teoenergética, vamos dizer, essa energética de Deus, ela se aplica tanto na sociedade, ela se aplica na psique humana, se aplica nas ciências tecnológicas, físicas, exatas, biológicas, tudo é feito de energia. Então eu muitas vezes sou chamado para dar aulas, o parecer da energética em campos diferentes, como por exemplo no campo da justiça, você aplica a energética, no campo da biologia, o funcionamento das células, do DNA humano, dos neurônios, tudo isso é pura energética biológica, né? Eu posso ser chamado também para dar aula, explicar, por exemplo, fenômenos energéticos no campo psíquico, como os chamados fenômenos paranormais, que na verdade não são paranormais, eles são fenômenos energéticos. Então essa energética, ela engloba tudo, né?
Agora, cursos específicos mesmo na faculdade eu dou da energética em geral e do Capmoto, tecnologia Capmoto, que entra de cheio a energética na tecnologia de motores, né? Eu assisti uma aula muito interessante que o senhor deu, que fala da energética aplicada no campo, por exemplo, para estudar a incorruptibilidade dos corpos de pessoas, santos falecidos, né? Que tem explicação também pela energética, né? Tem, sim, tem. E lembra que eu estava dizendo que nós somos uma unidade energética? Essa unidade é corpo e alma, é uma coisa só que é energia, uma parte visível e uma parte não visível. Geralmente esse fenômeno de corpos incorruptíveis, eles ocorrem com pessoas muito virtuosas. No campo da religião, da igreja, por exemplo, católica, vamos dizer assim, claro, isso pode ocorrer com qualquer pessoa de qualquer religião, basta a pessoa ser virtuosa. Então, na igreja, por exemplo, eles têm documentado uma série de santos que têm o corpo incorrupto, né? E o que significa isso? O santo, para ele ser considerado um santo, ele além de ser uma pessoa boa, ele pratica virtude, ele é virtuoso. E uma pessoa virtuosa é uma pessoa que capta muito essa energia transcendental. Então, quando ele morre, vamos dizer assim, a alma dele, essa parte invisível, sai do corpo, ele perde aquela energética da vida animal, que anima o corpo, mas a energia ainda fica. Fica uma boa parte da energia da alma dele fica no corpo. E essa energia conserva o corpo dele. É como se ele tivesse vivo, só que sem mobilidade. É isso que acontece. Então vocês estão convidados, eu sei que está todo mundo com água na boca para saber mais, mas o nosso tempo está esgotando. Vocês estão convidados a fazer qualquer um dos cursos, como o próprio professor César falou, ele dá aula em vários cursos, né? Medicina psicossomática, teologia, pedagogia, porque a ciência dele aplica-se a tudo, né? E tem esse curso específico para quem gosta, quer entender o funcionamento desse motor maravilhoso, Capmoto, que é o mais econômico do mundo. Gente, ganhou prêmio em primeiro lugar na China, como eficiência energética e o que mais? Eficiência energética e invenção. Invenção. Inovadora. Uma invenção inovadora é um prêmio e o outro prêmio foi de eficiência energética. Então, e olha, gente, vocês vão ter um universo de aprendizado incrível nessa faculdade. Então, quem tiver interessado, veja aí no link de inscrição e procura entrar e não perde muito tempo, porque, como dizem assim, o tempo é curto e a vida é curta. Então, aproveita logo, tá? Professor César, muito obrigado pela sua entrevista. E eu agradeço. Se o senhor quiser dizer mais alguma coisa, alguma mensagem final? Bom, a minha mensagem final, pessoal, num mundo muito complicado, é que nós devemos ter muita esperança, porque o universo, ele, entre aspas, conspira para o bem. Então nós estamos entrando numa era de luz agora. Então essa crise que a gente está vendo no mundo agora é porque a energia de Deus está chegando para arrumar as coisas, porque nós já fomos muito longe na patologia. Agora é a hora da correção, né? E as pessoas bem intencionadas podem se alegrar que o futuro pertence a nós juntamente com Deus, né? É isso. Então, muito obrigado. E até a próxima, pessoal. Até a próxima.